manhã de quarta-feira, mais uma manhã fria, e a gente vai se preparando aqui para adorar a Deus. Antes da gente dar início à adoração desta manhã, eu quero dizer para você que se você entrar no nosso site, ministériograçaepaz.com.br, você tem lá um ícone que leva você para o Facebook, para o Instagram. Instagram? Acho que não. Instagram, acho que não. Não, tem também. Tem também. Leva você pro X, antigo Twitter, pro YouTube. Lá no nosso site nós temos também um ícone que você pode baixar o nosso aplicativo, né? Você baixa, vai direto lá para a loja, baixa, não paga nada. É um aplicativo que ocupa pouquinho espaço e se você quiser, você pode acompanhar o culto também pelo aplicativo, né? Se você quiser, tudo isso é para facilitar a vida de cada um de vocês. Mas se não quiser, não tem problema nenhum, não. Está lá no nosso site. Qual é o nosso site? ministériograçaepaz.com.br. Sempre lembrando que graça, Ministério Graça e Paz é tudo junto, e graça é sem o cedilha, tá certo? Fica Graca e Paz, tá bom? Vamos iniciar o culto como a gente faz todos os dias, com oração. Deus Todo-Poderoso, grande Senhor da glória, louvado, glorificado, engrandecido, é o nosso Senhor e Deus. Eu exalto o Senhor e te glorifico nesta manhã por mais esse dia. Se o Senhor nos dá um novo dia, é porque nós precisamos aproveitar este dia, não só para a nossa vida, que é tão passageira, mas aproveitar este dia também na adoração e na expansão do Evangelho, das boas novas, do perdão e da salvação que o Senhor nos dá. Uma irmã me mandou hoje de manhã um vídeo do YouTube e eu estava vendo e eu achei fantástico. Eu acho que vale a pena ser citado neste momento, apesar de ser um momento de oração, mas é um vídeo de um cientista ateu que se converteu quando ele se formou oftalmologista numa famosa universidade, e ele aprendeu tudo sobre os olhos. E ele foi tratar de um homem que era praticamente cego ou era cego. E aí ele foi examinar aqueles olhos daquele homem. E ele diz que nós temos dentro dos nossos olhos mais terminações nervosas, mais células, mais ligações do que as estrelas do universo. E ele ficou tão empolgado com aquilo, este cientista oftalmologista ateu, que ele disse que só aquilo, ou melhor, só poderia existir feito por uma inteligência muito superior à nossa. Não tem como aquilo acontecer pelo acaso. E a partir daquele dia ele começou a aprender e a entender
sobre a realidade do nosso Deus. Como o Senhor é bom e como o Senhor mostra para todos nós, todos os dias, que o Senhor existe. O Senhor existe, cuida de nós e salva todos aqueles que se entregam a Ele verdadeiramente e buscam servi-lo e se humilham, se reconhecendo como pecadores que somos. Eu te louvo nesta manhã, Senhor. Nós te louvamos nesta manhã como igreja do Senhor. Pedimos que o Senhor nos aceite como adoradores. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos livre de toda e qualquer mentira. Sustenta-nos, ó Deus. Precisamos de Ti. Esta é minha oração, por mim e por todos aqueles que estão e estarão conosco neste culto, e eu oro segundo a Tua santíssima vontade, no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar aqui da perspicuidade. Perspicuidade. Vamos lá, vem esse cara com essas palavras difíceis. Não é difícil. Não é uma palavra que a gente usa toda hora, né? A gente não fala isso conversando com uma pessoa, vou dizer, você, que pessoa interessante, você é muito perspícua. Ninguém usa esse termo, né? Mas é bom a gente entender o que quer dizer perspicuidade ou perspícua, se referindo à Bíblia, quer dizer claro, clareza, de fácil entendimento. Perspicuidade, de fácil entendimento. Então, dizer que algo é perspicaz é dizer que é claro. Aquela pessoa é perspicaz. Quer dizer, aquela pessoa é clara. A gente usa errado esse termo. Ele é muito perspicaz. A gente quer dizer que a pessoa entende rápido. Não. Quer dizer que aquela pessoa é clara. A gente consegue conversar com ela. Eu já falei, Altino. Clareza, né? De fácil entendimento. Isso que é perspicuidade. Então, quando a gente diz que aquela pessoa é perspicaz, a gente diz que a gente consegue entender aquela pessoa. É isso que o termo quer dizer, né? A maioria de nós, eu já usei errado esta palavra, perspicaz. E a doutrina, entende por que eu estou falando? Porque, tecnicamente, existe uma doutrina da perspicuidade, da clareza das Escrituras. E é um dos princípios básicos da gente, né? Porque nós, na verdade, surgimos do protestanismo, né? A gente é protestante, queira ou não, todos nós viemos da Reforma. Então, juntamente com as doutrinas da inspiração, a Bíblia é inspirada, da inerrância, a Bíblia não tem erro,
e da suficiência. A Bíblia é suficiente para qualquer coisa. Não precisa crer, não precisa, eu vou ler o livro tal, de não sei, não precisa. A Bíblia é suficiente. Então nós temos a doutrina da inspiração, a doutrina da inerrância e da suficiência das Escrituras. Então, em resumo, querido Altino, a doutrina da perspicuidade significa que a mensagem central da Bíblia é clara e compreensível, e que a própria Bíblia pode ser interpretada adequadamente num sentido normal e literal. Isso é bom você saber. Tem gente, a Bíblia é difícil, hein, né? Quando eu era criança, eu ouvia muito, também quando eu era criança faz tempo, né? Eu ouvia muito as pessoas falarem, quem lê muito a Bíblia fica meio louco. Não fica louco nada, isso é mentira, isso é conversa mole, isso é para boi dormir. Aliás, essa noite, que coisa curiosa, né? Essa noite eu sonhei com um touro bravo, mas bravo, vocês não fazem ideia como era bravo o bicho. Mas muito bravo, enorme. E sonhei com um grande ex-colega de trabalho, né? Ele continua aí. Eu mudei o rumo da minha vida, mas ele continua fazendo muito sucesso. E sonhei com ele também, porque ele gosta de avião, tem avião, etc. e tal. Enfim, sonhei com o touro. Vamos lá. Então, essa doutrina da perspicuidade das Escrituras, ela foi uma das principais crenças dos reformadores. Porque foi dali para frente que começou-se a dizer, por que a gente não pode ler a Bíblia? Né? Quando eu era, vamos falar lá, 1960, foi quando eu comecei a querer entender alguma coisa no mundo, né? O católico nenhum lia a Bíblia. Não era para ler, porque os padres, os bispos, cardeais, papa, diziam, o que esse povo vai ler a Bíblia? Não vai entender nada, vão entender tudo errado. Não é verdade. Você vê que hoje todo mundo lê a Bíblia e a gente entende. Quando a gente não entende, outro vem e nos ajuda a entender. Quando o outro não entende, a gente vai lá e ajuda o outro a entender. Então foi a partir de Martinho Lutero que ensinou contra essa alegação da Igreja Católica Apostólica Romana, chamada de ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, de que a Bíblia é imperceptível. A Igreja Católica dizia isso. Era tudo em latim. Aliás, o latim era ensinado no colégio. Depois passou o inglês, né? O inglês também era, né? Mas o latim era a primeira língua ensinada no colégio. E a missa ninguém entendia nada. Dizer o que? Amém. Ninguém estava sabendo o que estavam falando, porque era tudo em latim, né? Então, a Bíblia, os padres ensinavam, os bispos ensinavam que a Bíblia não era clara e que a gente não podia
confiar em qualquer pessoa para interpretar a Bíblia, ou mesmo ler, porque a Bíblia não era clara. Você vai ler a Bíblia, você não vai entender nada, você vai entender tudo errado. Era isso. Isso em 1960, 1970, né? E eu sei que a reforma foi em 1500, olha o tempo que isso levou para mudar. Né? Olha o tempo que isso levou. E os reformadores passaram a incentivar os cristãos leigos. O que é? O que são os leigos? Os leigos é todo mundo que não tem formação teológica. São leigos. Né? Então, a reforma protestante passou a ensinar que os cristãos, mesmo não tendo formação teológica, deviam estudar e interpretar a Bíblia por conta própria. Ou quem estivesse estudando errado, interpretando errado, seria simplesmente corrigido. Olha, não é assim. É como a gente faz hoje. Não, você entendeu errado, é assim, entendeu? Então, porque a Bíblia não é difícil da gente entender. É claro que a Bíblia tem coisas que são difíceis, né? Mas a Bíblia, ela foi escrita para todos os homens, mesmo os homens iletrados. Para todo mundo é a Bíblia. Não é só para quem fez lá teologia, não sei o quê, filosofia. Aliás, filosofia atrapalha muito o trabalho da Bíblia, né? Filosofia é uma matéria, se o sujeito não tiver uma cabeça boa, dança, né? Mas, enfim, as Escrituras são, então, na verdade, perspícuas. Elas são claras o suficiente para que pessoas mais simples possam viver de acordo com elas. As Escrituras, elas são suficientes para isso. A própria Bíblia, isso que eu estou falando, né, está escrito na Bíblia. A própria Bíblia, ela proclama a sua perspicuidade. A própria Bíblia diz, olha, eu sou clara, se você vai ler, você vai me entender. É só você abrir aí a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. O que está escrito aí? Está escrito que os pais são aconselhados a ensinarem as Escrituras aos seus filhos. Ora, isso está indicando o quê? Que a Bíblia pode até ser compreendida por criança. Criança, 7, 8, 10, 11, 15 anos. O Novo Testamento confirma isso. Aliás, vamos deixar claro, isso aqui você não vai ouvir em púlpito nenhum e em escola dominical nenhuma também, viu? Porque, infelizmente, a maioria, não menosprezando nada disso, mas trazendo a realidade. A maioria, não todos, é claro, mas a maioria dos professores e professoras de escola dominical não tem instrução para esse tipo de coisa, né? Mas se você abrir aí no Novo Testamento, a segunda carta de Paulo para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, o significado da Bíblia é claro para todos. É só você ler aí. Lembra que eu falei? Está no Velho, está no Novo, verdade absoluta. Não tem como discutir o contrário.
né? Então, eu dizer aqui, a Bíblia é perspícua. Por que eu estou usando esse termo? Porque você pode usar isso, você pode ouvir isso amanhã ou depois, aí fala, o que quer dizer esse negócio aí? Né? Perspícua. É clara, é de fácil entendimento, todo mundo entende. Você tem o sol, eu não sei se ainda hoje fala, o primeiro grau, vai, sei lá, entendeu? Acho que antes era grupo escolar, né? Você tem só o grupo escolar, você entende a Bíblia. Né? Você tem contei o caso aqui na nossa oração inicial daquele cientista, né? Oftalmologista, que passou a entender as coisas de Deus examinando os olhos. Ele falou, meu Deus, não é possível que isso daqui seja um acaso. Então ela é entendida por aquele mais simples na educação escolar, simples nesse sentido que eu estou dizendo, aquele mais abastado de informação escolar. Então, a Bíblia traz o quê? A humanidade. A Bíblia fala da humanidade. É claro que a Bíblia fala do Senhor, é a palavra do Senhor. Né? Mas ela fala da humanidade no passado e no futuro. Por causa disso que a gente diz, a Bíblia é atual. Mas a gente não pode se esquecer do que a gente já leu, do que a gente está lendo, do que a gente tem para ler. Tem coisas na Bíblia que são muito específicas, para aquele povo e para aquela época. Aí dificulta um pouquinho, mas sempre tem alguém que nos ajuda. Sempre tem alguém que nos ajuda. A Bíblia é clara em tudo o que é necessário para o homem saber a respeito do seu estado pecaminoso. Aí não tem jeito. Ninguém pode falar, mas eu não entendi. Como você não entendeu? Claro que você entendeu, você não quis entender. Né? Porque a Bíblia é claríssima. Como é que é aí, Luiz? Ensino fundamental. De 1ª a 5ª. Fundamental 2. Essas coisas aí. Então uma criança aí já começa a entender. Lendo a Bíblia, sabe o que é pecado, o estado pecaminoso, a necessidade. Porque a Bíblia é isso, irmão. Irmã, a Bíblia não é para resolver problema do homem. Ela resolve, mas ela é para mostrar que o homem, no seu estado natural, ele é pecaminoso, ele é pecador. Ele é pecador. O homem já nasce em pecado. Já nasce pecando. Já nasce com pecado. É isso que a Bíblia nos mostra. Então a fé em Cristo é que, como está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 22, né? A fé em Cristo é que vai nos libertar deste pecado. Agora, existe na Bíblia coisas mais complicadas, coisas mais difíceis, que é a parte teológica. Entendeu? Nem tudo na Bíblia é teológico. Teo, Deus, logia, lógico, estudo. Entendeu? Então nem tudo na Bíblia é estudo de Deus, das coisas de Deus. A parte do estudo especificamente de Deus é um pouco mais complicado. Claro que é, eu não vou dizer que não é. Se a própria Bíblia diz que é,
Mas, de maneira geral, está lendo a Bíblia, você vê que o homem é pecador, o homem é um ser caído, o homem está perdido, precisa de um Salvador, o Salvador é Jesus Cristo. Isso aí está claro, todo mundo entende. Agora, existem coisas na parte da teologia que são difíceis, eu sei que são. E o próprio Pedro, que era um sujeito assim, mais, como é que eu vou dizer, mais grosseirão, não querendo menosprezar, é claro que não, mas só para todo mundo entender, Pedro era grosseirão, né? Pedro, pelo que a gente lê na Bíblia, pelo que a gente sabe, não foi um sujeito que estudou, ao contrário de Paulo. Paulo sempre estudou. Então Pedro não tinha muita formação educacional, escolar. E ele diz isso, olha, tem algumas coisas na Bíblia são difíceis de entender. Ele mesmo dizia, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ele está dizendo, olha, tem coisas aqui que são difíceis da gente entender. Isto não elimina a Bíblia ser de fácil interpretação, ser perspícua, não elimina a necessidade de interpretação, de explicação, de exposição para estudiosos. Você está me entendendo ou não? Se você não tiver, você coloca aí, não estou entendendo. Você tem que deixar essa coisa mais clara. Você não se meteu a falar disso? Deixa claro. Pedro era iletrado. Então, a maioria de nós é. A maioria de nós é. Então, quando chega na parte da teologia, precisa sim de alguém explicando, alguém nos mostrando, clareando para a gente as coisas. Mas o básico todo mundo entende. Foi isso que a reforma protestante lá de 1500, eu não sei se é 1506 ou 1516, mas é por lá, é 1500 e alguma coisinha aí, tá certo? Então, na verdade, a gente é impedido, é isso que a reforma dizia. Olha, por que o povo não pode ler a Bíblia? O povo precisa ler a Bíblia. O povo não pode ficar debaixo, né, de uma coisa que eles não entendem. É isso que uma das coisas que a reforma dizia. Eu estou até com medo, porque ontem eu estava mexendo no Instagram. Eu tô assim, eu fiz por impulso. Eu falei, bom, agora que eu fiz, está feito. E apareceu 2 sujeitos lá, de branco, 2 homens, um deles de barba, se casando. E nosso casamento e tal, não sei o quê. Mas eu não... Gente, tem hora que eu tenho uns impulsos. Fazer o quê? Eu estou velho e tem coisas que eu não me corrijo. Eu luto, eu peço para Deus, me ajuda a me corrigir. Né? Eu, por impulso, fui lá e escrevi, casamento não, união. Bem isso eu escrevi, casamento não, união. Casamento é entre macho e fêmea. E me parece que não gostaram, diz que vão processar e tal. Eu falei, fazer o quê, né? Dinheiro para advogado eu não tenho. Então, se quiser prender, prenda. Né? Mas é verdade, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a própria Igreja Católica, com o passar do tempo, foi vendo que ela estava errada e continua errada numa opção de coisas, como as denominações aqui também estão muito erradas, contrárias à Bíblia. Então não é
Não é exclusividade do catolicismo está errado. Não é. Tem muito. O que tem de mentira no meio evangélico é um negócio assustador. Então o homem, impedido pela natureza pecaminosa que ele tem, e isso fica muito claro nas religiões, né? A nossa capacidade de entender completamente todas as Escrituras não será aperfeiçoada nessa vida. Tem coisas aqui que nós não vamos entender. A gente entende, mas a gente não consegue se aprofundar. Por exemplo, uma coisa que é complicado da gente entender. Eu estava lendo a Bíblia ontem, tem um trecho que eu li que Jesus fala assim, como eu era glorificado junto a ti antes de tudo ser criado. Olha, eu fiquei, meu Deus, né? Eu entendo isso aí. Mas chega uma hora que a gente começa a pensar, eram dois, era um, como é que podia ser isso, né? Tem coisa que a gente não vai entender perfeitamente aqui. Coisa que a gente não vai entender, irmãos. A Trindade. É difícil de entender a Trindade. Dificílimo. Oração. Tem gente que ainda ora, né, querendo que a vontade dele seja resolvida. A maioria é ensinado assim, está lá. Você pode pedir o que você quiser. Não, nós temos que pedir segundo a vontade de Deus. Enfim, né? Tem coisas que nós só vamos entender na vida eterna. Na vida eterna. Então, Edgar, tudo bem, eu concordo com você, claro, é o corpo glorificado, entendo. Mas antes de tudo ser criado, né, porque aqui nós vamos entrar numa discussão agora, né? Jesus é Deus, e Deus é um só. Como que antes de tudo ser criado, Jesus era glorificado junto a Deus, se ele é o próprio Deus encarnado, o homem? São dois. E o Espírito Santo está onde aí? Então são três. Mas isso aí não muda nada, né? Não muda nada. São coisas que a gente vai entender depois. E isso também está escrito na Bíblia, que tem coisas que a gente não vai entender agora. Isso não é ponto de salvação. Quer dizer, ninguém deixa de ser salvo ou é salvo porque entendeu isso. Ou porque não entendeu, não é salvo. É isso que quer dizer ponto de salvação. Né? Quer dizer, não é alguma coisa que permite ou impede você de ser salvo. Porque aquilo que permite ou impede você de ser salvo está claro na Bíblia. Agora a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, né? Porque agora vemos como espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei também como também sou conhecido. Então tem coisas, está aqui, ó, 1 Coríntios 13, 2, que a gente só vai entender depois mesmo. Mas não é para ser assim, isso eu só vou entender depois da morte. Não é para ser conformado. Nós temos que continuar lutando para entender. Então essa doutrina da perspicuidade, da clareza da Bíblia, também não significa que todo o significado das Escrituras será totalmente compreendido para o homem pecador.
Porque nós temos um grande impedimento para entender realmente a Bíblia, o pecado. O pecado. Né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, e tem gente que eu já, quanto gente eu ouvi sobre isso, né? Interpretações completamente equivocadas desta passagem, né? Coríntios 2,14 diz que as coisas do Espírito são loucura para o homem sem o Espírito, e ele não pode entendê-las, porque a gente precisa do Espírito Santo para entender. E se o Espírito Santo mora em mim, como mora em você, ele sabe até onde você suporta certos entendimentos. Mas como suporta? Porque tem coisas que a gente não aguenta. Por que ninguém vê Deus? Porque a gente seria pulverizado. Essa coisa de carne aqui ia ser pulverizada na presença da glória de Deus. Mesma coisa, o entendimento. Tem certos entendimentos que a gente não pode ter, porque a gente não vai aguentar. Não vai aguentar. Né? Então, negar a clareza da Bíblia também nos permite ignorar os mandamentos de ler, estudar e meditar nas Escrituras. Dizer, não, a Bíblia é difícil demais, eu não leio porque... Não, peraí, então você está negando o que o nosso Senhor falou. Olha, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa meditar e aplicar na sua vida. Então, a gente negar que a Bíblia é de fácil entendimento, a gente vai negar tudo isso também. A palavra de Deus é clara. E o seu significado, o básico, é o básico necessário. Eu não sou costureiro, eu não sei costurar, não sei nada, mas eu sei o básico necessário. O que é o básico necessário? Pregar um botão, eu sei. E prego um botão que eu vou contar para vocês, hein? Eu sei remendar um buraco, um buraco, uma roupa. Eu sei, é o básico necessário. Agora, se você falar para mim, você consegue fazer uma calça? Não consigo, não sei. É a mesma coisa que eu estou dizendo. O básico necessário para a nossa salvação é de fácil entendimento para todo mundo. Agora, coisas mais complexas, precisa de estudo mais profundo. E coisas ainda mais complexas só depois da nossa morte. Né? Então, até mesmo as crianças e pessoas simples conseguem entender. Está lá no Salmo 119, verso 105. É perfeita, verdadeira, correta e segura. Salmo 19, versos 8 e 9. Então, por meio dos ensinamentos perspicazes, olha só, a palavra perspicaz sendo usada corretamente. Claro, de fácil entendimento, a Bíblia é perspicaz. A gente recebe orientação e guardar essas orientações bíblicas, ela vai trazer grande recompensa para a gente. Salmo 19, verso 11. Querido Deus, amado Pai, quero te agradecer, Senhor, porque a gente pode aqui, como igreja do Senhor, falar de coisas que, sem engrandecimento pessoal, mas sempre glorificando o Senhor, de coisas que poucas pessoas ouviriam em qualquer outro lugar. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor.
porque isso é graça do Senhor para cada um de nós. Continua falando ao nosso coração e nos instruindo durante o dia. Eu oro por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém.